Aqui estamos juntos, mais uma vez, para o nosso estudo em grupo, que nos ensina sobre a vida no mundo espiritual. Estamos lendo Entre a Terra e o Céu, André Luiz e Chico Xavier. Hoje nós vamos ver o capítulo 14, Entendimento. Antonina, modificada, esfregava os olhos como quem não desejava acreditar no que via, mas resignando-se à evidência, continuou. Compadece-te de mim, compadece-te. Lola, de onde vens? Perguntou o infeliz. Não me induzas a lembrar. Não lembrar? Que condenado no tormento da expiação será capaz de esquecer? A culpa é um fogo a consumir-nos por dentro. Não me reconduzas ao passado. Para mim é como se o tempo fosse o mesmo. O inferno não tem horas diferentes. A dor paralisa a vida dentro de nós. É preciso olvidar. Nunca. O remorso é um monstro invisível que alimenta as labaredas da culpa. A consciência não dorme. Não me rebentes o coração. E acaso o meu não vive estraçalhado? O diálogo prosseguia, comovente, e Antonina, genuflexa, explodindo em angustiosa crise de lágrimas, implorou com mais força. Não golpeis minhas feridas mal cicatrizadas. Não se rouba ao devedor o ensejo de pagar. Entretanto, por ti, gemeu o interlocutor, enredei-me no crime, amei-te e perdi-me. Trazias nos olhos a traição disfarçada. Oh, Lola, por quê? Por quê? E ante o doloroso acento com que essas palavras eram pronunciadas, a pobre mulher suplicou mais triste. Leonardo, perdoa-me. Sofri muito. Enlouqueceste. É verdade, mas a perturbação que me atacou era mais lastimável, mais amargosa. Sabes o que seja o caminho da mulher aviltada, entre o arrependimento e a aflição? Meditaste algum dia no martírio do coração feminino, relegado à penúria e ao abandono? Refletiste alguma vez na desilusão e na fome da meretriz desprezada e doente? Acaso poderás perceber o que seja a flagelação de quem espera a morte sob o sarcasmo de todos, entre a sede e o suor? Tudo isso conheci. Matei, porém, por tua causa, tartamudeou o mísero, infundindo compaixão. Naquele tempo, alegou a infortunada, fiz pior. Exterminei minha alma. Esposa, troquei o altar doméstico pelo mentiroso tablado do gozo fácil. Mãe, envileci o mandato que Deus me concedera, crestando todas as flores de minha felicidade. Pudesse, no entanto, realizar o reerguimento que ainda não consegui. Foste, em suma, feliz. Feliz? Bradou Antonina, semi-desesperada. Acusas-me de infiel quando, como tantos outros, te cansaste de mim, procurando outras novidades, outros rumos? Vi-me sozinha, enferma, aniquilada. Debalde busquei afogar no vinho, no prazer, a horrível impressão do abismo em que me precipitara. Porque quando o desencanto e a enfermidade me relegaram à margem da vida, acordou-se-me a consciência, inculpando-me desapiedada. A morte recolheu-me na vala da miséria, como um carro de higiene pública reclama o lixo da sarjeta. Estarás habilitada a compreender-me o sofrimento em toda a extensão? Por muitos anos vaguei aflita, como ave sem ninho, refugiada no espinheiro de dor que cultivara em mim mesma. Esmolei proteção junto daquele que me havia sido afeto, estimulante da juventude. Ninguém se recordava de mim. Não me cabia recolher uma gratidão que não semeara, até que um dia Antonina passou a destra pela fronte pálida, como se evocasse velhas recordações fortemente trancadas na memória. Seu olhar adquirira a assustadiça expressão dos enfermos que a febre torna dementados. Findos alguns instantes, exibiu no rosto a surpresa de quem se banha num relâmpago de luz.
Parecendo haver encontrado a imagem que ansiosamente procurara, continuou. Até que um dia senti que me chamavas com um pensamento de carinho e de paz. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, recompondo na lembrança as festas que organizávamos em favor dos combatentes mutilados, as tuas divagações, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Chorei aliviada e adormeci em tua casa, no aconchego da família que tivesse a ventura de construir. Interrompeu-se Antonina, figurando-se incapaz de prosseguir, recordando. Via-se que esbarrara com insuperáveis impedimentos íntimos. Emudecera, torturada pela incapacidade mnemônica que a assaltara de improviso. Contudo, o nosso orientador acercou-se dela e afagou-lhe a cabeça, deixando perceber que a auxiliava magneticamente na recuperação das próprias forças. Não posso saber, gritava Leonardo, não posso saber. Desde que meu espírito foi ocupado por ele, não consigo coordenar as ideias que me são próprias. Sim, certamente sou o culpado, tens razão. Podias ter recebido meu concurso. Não me cabia pensar em ti como se fosses tão somente mulher. Mas calma, a pobre interlocutora suplicou triste. Agora que te capacitas de minhas dificuldades, perdoa-me. Não me move outro desejo senão o de renovar-me. Sofri muito, aprendi duramente. Peço a proteção divina, da divina bondade para todos aqueles que me não compreenderam e procuro sinceramente olvidar as ofensas que outros me assacaram. Como desejo, sejam esquecidas as ofensas que pratiquei contra os outros. Não me reconduzas, pois, ao passado. Compadece-te de mim. Reparávamos, com assombro, que Leonardo e Antonina, sob o controle paternal de Clarencio, se mantinham detidos na posição vibratória em que haviam subitamente caído. Porque não se recordavam os dois do parentesco que os reunia? Nosso instrutor, assinalando-nos a indagação, socorreu-nos esclarecendo. Encontram-se ambos imobilizados em certo momento do pretérito, num encontro provocado por influência magnética. Em tais recursos utilizados por nosso plano no tratamento salutar das moléstias da alma, determinados centros da memória se reavivam, ao passo que outros empalidecem. As sensações do presente dão lugar às sensações do passado, para efeito de reajustamento perante o futuro. O fenômeno, porém, é momentâneo. Em breves minutos regressarão à consciência normal, melhorados para a boa luta. A explicação não podia ser mais satisfatória nem mais simples. O ministro continuava prestando assistência à nossa amiga, qual se Antonina não devesse avançar na faixa das lembranças. Aceitando-lhe os apelos, Leonardo como que arrefecera o ímpeto inicial de desesperação. Fitava agora quase que piedosamente, mais longe de albergar qualquer sentimento positivo de ordem superior, arrancou do próprio íntimo nova onda de cólera que lhe tingiu a máscara fisionômica. Cerrando os punhos, bradou desvairado. Sim, sim, entendo-te. Foste suficientemente infeliz, mas, porque trago comigo o fantasma dele, ter-se-á convertido num demônio intangível para arrasar-me a existência? Estaremos no inferno sem saber, agarrados um ao outro? Viverei dentro dele quando ele vive dentro de mim? Por quê? Me não permite o verdadeiro repouso? Se procuro dormir, desperta-me cruel. Se tento olvidar, agiganta-se-me no pensamento. Desequilibrado, Pires ergueu para o teto os punhos retesos, ensaiou alguns passos no recinto estreito e passou a clamar. Esteves, homem ou diabo, onde estiveres, em mim ou fora de mim, corporifica-te e vem. Estou pronto, acertemos a diferença. Vítima ou carrasco, aparece, que o meu pensamento te encontre e te traga. Fez uma invocação.
Que as forças do nosso destino nos reúnam, enfim, corpo a corpo. Alguns instantes decorreram quando fomos surpreendidos pela entrada de nova personagem na sala. Ele invocou. Era um homem de seus 35 anos presumíveis, que se abeirava de nós igualmente fora do vaso físico. Passeou no recinto, esgazeado o olhar, dando-nos a impressão de que não nos percebia a presença. E ofegante e contrariado, qual se estivesse ingressando ali constrangidamente, deteve-se apenas na contemplação de Leonardo e Antonina, reconhecendo-os estarrecido e agoniado. Clarencio, junto de nós, informou prestimoso. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado do sono, que está encarnado, comparece ao desafio. O repouso noturno favorece tais entendimentos, pela atração magnética mais intensivamente facilitada, quando o envoltório da matéria densa exige recuperação. Notamos que os 3 protagonistas da cena, que se improvisava, jaziam repentinamente hipnotizados por vibrações de assombro e desespero. Leonardo, porém, dando um salto à retaguarda, bradou. Agora sim, vieste mesmo. Vejo-te fora de minha cabeça. Vejo-te como és. Liquidemos nossa conta. Risca-me dentre os vivos ou te riscarei. Piedade, piedade, suplicava Antonina lacrimosa. Pires, no entanto, parecia não ouvi-la, sob o olhar de Esteves, que os observava com visível repugnância. Semi-apavorado e pondo-se em guarda, sacudido pelas próprias reminiscências, o recém-chegado respondeu agressivo. Conheço-te e odeio-te. Assassino, assassino! Engalfinhar-se-iam, sem dúvida, como animais enfurecidos, mas o nosso orientador interferiu de imediato, imobilizando-os prontamente. Tocado pelo ministro, Esteves enxergou-nos e, surpreendido, aquietou-se. Clarencio confiou a nossa vigilância e, dirigindo-se a Leonardo em voz segura, concitou. Meu amigo, extirpa da mente a ideia do crime. Achas-te cansado, enfermo. Receberás a medicação de que necessita. No átimo, ausentou-se e regressou, trazendo ao recinto 2 amigos de nosso plano, os quais transportaram Leonardo semi-inconsciente para um santuário de reajuste em que mais tarde nos receberia a assistência. Em seguida, nosso instrutor acomodou Esteves na poltrona singela, recomendando-lhe esperar-nos. O novo companheiro, amedrontado, obedeceu automaticamente. Logo após, amparando Antonina, procuramos restituí-la ao quarto particular. Consideramos, então, que se grande fora a aventura da pobre senhora da véspera, naquela noite assemelhava-se desditosa a um trapo de sofrimento. Encontramos grande dificuldade para recompô-la em espírito e para religá-la à vestimenta carnal quase inerte. Revelava-se imensamente confrangida. Por mais de 2 horas, mereceu-nos especial atenção. Somente depois de considerado esforço de Clarencio, conseguiu refazer-se. Vimos-la acordar, exausta e entontecida. Algo aliviada, Antonina acreditou-se liberta de estranho pesadelo. Ainda assim, sem saber explicar a razão, torturada e apreensiva, continuava soluçando. Impressionante. Nós vimos como isso tudo aconteceu. Mas vamos às observações, para eu não comentar 2 vezes a mesma coisa como eu tenho feito. Vemos aqui mais uma vez o poder dos pensamentos. Lola, que agora é Antonina, relata que durante as aflições que sentiu, um dia sentiu alívio. Foi quando ele, Leonardo, no passado, relembrou mesmo estando distante em algum lugar. Rememoravas alguns traços elogiáveis de nossa vida, arrancando ao pretérito as raras reminiscências felizes que poderíamos identificar, caíram sobre mim como bálsamo refrigerante. Assim funcionam os pensamentos. Sejam nas preces, seja nas lembranças que temos, boas ou mais,
nos ligamos às pessoas relacionadas aos fatos ou aos desejos que temos. Precisamos urgentemente mais disciplina e controle de nossos pensamentos. Então, quando a gente tem um familiar que já se foi, devemos procurar lembrar apenas os momentos felizes que tivemos, porque isso nos cura, balsamiza, não é verdade? Por que lembrar o pior? Isso não faz bem a ninguém. Poderíamos até fazer um exercício regularmente, lembrar dos nossos antepassados que já se foram, das pessoas com quem tivemos contato e relembrar os momentos felizes. Pode ser uma caridade para nós e para eles. Outro exemplo de ligações mentais, Leonardo clama por Esteves, esteja onde estiver. Que meu pensamento te encontre e te traga. E em breves instantes ele aparece desdobrado no local onde estão. Vale lembrar que o Esteves estava reencarnado numa outra personalidade. E isso, mesmo assim, ele foi capaz de atender esse chamado de muitas vidas, de vida anterior em que tudo isso aconteceu. Então, a gente, mesmo não lembrando do passado, a gente tem tudo isso dentro de nós. E se clamarmos, isso tudo vem, e tudo isso ecoa em nossa alma e na alma dos outros. Então, o pensamento positivo é fundamental, certo? Seguindo. Mas esse relacionamento, esse Esteve e Leonardo, estava no passado, como eu acabei de dizer. Mas mesmo assim, ele é atraído magneticamente ao chamado em desdobramento durante o sono. Sob a positiva invocação de Leonardo, Esteves, parcialmente libertado pelo sono, comparece ao desafio. É o que eu digo, eu estou dizendo duas vezes a mesma coisa, mas cabe bem. Lembremos que Estevão, no passado, nesse momento, estava encarnado como outra pessoa. E mesmo assim recebeu o chamado. Atentemos todos para os pensamentos e comentários que fazemos em nossos antepassados ou conhecidos. Mesmo desta vida, estamos todos conectados e relacionados, pois vou relatar um fato acontecido em minha família. Eu tive um bisavô, Salvador, português, que foi para o Brasil. Ele morreu quando eu tinha 22 anos. Sempre tive muita afinidade com ele e minha bisavó, esposa dele. Sempre pensava nele, postava fotos dele no Facebook. Um dia, minha filha, que não o conheceu nem sabia da sua existência, chegou para mim e disse: tivemos algum familiar de nome Salvador? Eu disse a ela que sim. Ela me disse: pois sonhei com ele e ele me pediu que te dissesse que não poderia atender agora, pois estava morando na Dinamarca. Rimos disso. Ele deve ter nascido por lá desta vez. Ele era português, como eu já disse, nos dias que foi meu bisavô. Quer dizer, ele estava encarnado, porque nessa altura só podia estar encarnado, e veio informar a minha neta, a minha filha, que não podia vir me atender. E eu estava apenas tendo boas lembranças, que foram uma meninice muito interessante junto deles. Foi muito bom. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.